Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Louvado seja Deus, graças a Deus. Hoje é dia 23/3/2023, nós estamos na 14ª Live FG. E vamos chegar aqui a 100, 200 e assim sucessivamente. 14ª? É, 14ª. Passou Graças rápido. a Deus por isso, estamos aqui expondo e pregando a doutrina bíblica verdadeira. A palavra pregada na sua totalidade. E o nosso tema de hoje nós vamos falar um pouco sobre as 3 doutrinas falsas que existem, que são o unicismo, o dualismo e o trinitarismo. Ambas estas doutrinas, elas são falsas, elas não condizem com as escrituras. Não adianta você escapar de uma doutrina dessa e cair em outra doutrina errada. Tudo é paganismo. Tudo é contrário às escrituras. Então, é como aquela velha história. Aquele peixe voador, ele escapa do tubarão, mas quando ele escapa do tubarão voando, em cima está a gaivota. Não adianta escapar do tubarão, mas a gaivota pegar você. Pega o peixe voador. Não adianta sair do unicismo para o dualismo, ou sair do dualismo para o trinitarismo, ou sair do trinitarismo para o dualismo. Não adianta nada. São tudo paganismo. Aquela velha história da pombinha que escapou do gavião, mas o caçador estava só esperando. Pá, matou a pombinha. Então, morreu da mesma maneira. Não foi morta pelo gavião, mas foi morta pelo caçador. Então não adianta você sair daqui de uma doutrina falsa e entrar em outra doutrina falsa. Vai morrer da mesma maneira. Vai morrer da mesma maneira. Então eu quero desejar para todos aqueles que vão assistir esta live posterior, seja aqui ou no YouTube, que Deus abençoe grandemente. Eu espero que você, num bom espírito, ouça isso aqui, você que é denominacional, ou mesmo você que é da mensagem, porque existe uma doutrina muito perigosa aí surgindo na mensagem, que é justamente a dualidade. Esta doutrina é mais enganosa do que a doutrina da Trindade. Às vezes eu brinco assim, eu digo que a Trindade é uma burrice, porque só num versículo você mata a Trindade. O que dela foi gerado é do Espírito Santo. Então aí você vê que o Espírito Santo é quem gerou Jesus. Terceiro não gera segundo, quem gera é primeiro. Quando você gera, você é primeiro. Você gerou seu filho, você é primeiro. Seu filho é segundo. Mas aí o seguinte, como as pessoas não param para analisar a coisa, então, como é que terceiro pode gerar segundo? E quem gera é pai. Então o Espírito Santo é o próprio pai que gerou Jesus. Não é isso? E Jesus não é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é o corpo de Deus. Deus é Espírito, entrou neste corpo e andou no meio dos homens e veio salvar cada um de nós. Nós vamos explicar isso aí no versículo que ele se fez a semelhança de filho para resgatar os filhos. Irmão Fabrício. Mais uma vez, nós queremos agradecer a Deus, primeiro, essa oportunidade riquíssima que temos de falar com nossos irmãos, nossos amigos, de coração para coração. Queremos mostrar que nós cremos na Bíblia Sagrada, nós cremos na mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui como filhos de Deus para propagar a verdade. E a mentira tem perna curta, porque quando a verdade chega, a mentira se desfaz. Então é uma boa oportunidade para você, meu irmão, minha irmã, com atenção, escutar o que nós estamos falando e examinar com as Escrituras. Enquanto nós vamos citando as Escrituras, você pega a sua Bíblia e acompanha lendo, porque nosso compromisso é com a palavra de Deus. Nosso compromisso aqui não é com denominação religiosa, nem com homem algum, mas com a palavra das Escrituras Sagradas. Então, é um canal perfeito para você tirar as dúvidas. Deus é 2? Deus é 3? Não, Deus é 1. Então, nós vamos, com a graça do Senhor Jesus Cristo, mostrar isso para os nossos irmãos nessa noite, nessa tarde ou nessa manhã, como assim você esteja assistindo. Louvado seja Deus. Então veja só, nós queremos deixar claro aqui que nossa crença não é nenhuma dessas 3. Nós cremos em Deus em morfe. Esta é a crença
correto. Subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ou seja, essa palavra subsistindo em forma de Deus é em morfe. Ali Deus estava em morfe. Ou seja, em morfe é. O maior exemplo é este. Você tem uma peça teatral, uma única pessoa, ele realiza vários papéis, mas sendo a mesma pessoa. Ele só muda de máscara, mas ele se apresenta ali com vários papéis, como vários personagens, mas sendo a mesma pessoa. Então o que ocorre? Nós temos um Deus, um único Deus, que se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Não tem nada de dois, não tem nada de três. E aí vem aquela velha história das pessoas dizerem assim, tentar se defender que nós somos unicistas, que nós cremos que Jesus e Deus é como se fosse um como o nosso dedo. Não, nós vamos explicar isso aqui claramente. Existem as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Nós não cremos em uma pessoa, em duas personalidades. Não, nós cremos em uma pessoa com a dupla natureza, com duas naturezas, natureza humana e natureza divina. E nós cremos que a natureza humana falava com a natureza divina. Não era duas personalidades separadas, ou seja, distinta, falando, não. Não era. Era um único homem, uma única pessoa com duas naturezas. Natureza humana e natureza divina. Então, é isto que o unicismo e o dualismo não compreendem. As duas naturezas que existiam. Por exemplo, se você pegar a arca ela tinha dois materiais formando uma só peça. Então você tem assim, não são duas peças, é uma única peça de dois materiais. Madeira de acácia revestida de ouro. Então, o profeta William Branham veio e nos ensinou, madeira de acácia simboliza a humanidade de Cristo. O ouro simboliza a divindade. Então ali você tem a natureza humana e a natureza divina formando uma só peça, uma só pessoa. Então, esta é a nossa crença verdadeira. O unicismo está errado, Jesus não é o seu próprio Pai. Dualismo está errado, não existe duas personalidades. E trinitarismo, me perdoe eu dizer, eu não quero ofender a pessoa ali, mas é uma burrice, porque acreditar em três pessoas distintas, então você vai fazer uma acepção, porque muitas vezes o Espírito Santo não é citado em algumas passagens, então você vai ter que fazer uma acepção muitas vezes, né? E aí você vai ter que quebrar toda a Bíblia, porque a Bíblia diz, Deus diz lá em Isaías, eu sozinho criei todas as coisas. Quando diz eu sozinho, é único. Então a gente sabe quem criou foi o Logos. Então o Logos é quem? O próprio Deus. Nós vamos explicar isso aqui posterior. Irmão Fabrício. Não, perfeito. Nós estamos aqui para esclarecer sobre isso. Nós cremos na unidade de Deus, né? Deus é um. Deus é um. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, não é teus deuses, né? É o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Então fica claro que nós cremos que Deus é um, não é dois, não é três, mas só que há uma linha também da questão do unicismo, né? Que quer também já ir para o outro extremo, e aí não funciona, né? Porque senão não bate, porque é espírito se tornando carne, né? Então é só você pegar a Bíblia e alinhar o foco, porque é só ajustar, como a Bruna fala, né? O binóculo, se você pega um binóculo e tem que ajustar ele, para ele não estar vendo desfocado, você vai ajustando e vai ver que só tem um. E este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Só podemos ver Deus em Jesus Cristo. E isso é a Bíblia. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e meu Pai somos um, São João 10:30, né? E por aí se vai, tem várias escrituras, nós vamos citar, vamos ter uns slides aí, e eu sei que vai servir de muita ajuda para que as pessoas, de uma vez por todas, saiam desse engano, né? Desse engano trinitariano, dualismo, unicismo, que esse todo de ismo é falta de revelação, é falta da palavra, é falta do novo nascimento. Quando você crê na palavra como ela é,
esse ismo aí se desfaz. No nome de Jesus. Amém, amém. Pronto, nós estamos vendo aí uma proliferação deste ensinamento falso surgindo dentro da mensagem chamado dualismo. E estas pessoas, elas querem atrelar a nossa crença a uma crença unicista. E não devem fazer isso porque eles estão mentindo. Porque eles pegam alguns parágrafos para tentar dizer que nós somos unicistas, mas nós não somos unicistas. Nós não somos. De forma alguma. Então, tentar se esconder através disto, colocando como se a gente fosse unicista, isso é um erro gravíssimo. Então, essa crença de duas pessoas, de uma pré-existência do Filho lá na eternidade, esta crença é falsa. Agora, esta crença, ela é extremamente perigosa e ela é enganosa. Você vai ver que até os judeus messiânicos que tem aí no Brasil, eles fazem uma Bíblia para defender justamente a dualidade, certo? Aquela Bíblia hebraica, ela dá base à dualidade. Então, altera-se os textos para dizer que Jesus é outra pessoa ali, Então, e essa crença tem surgido em volta de muitas pessoas na internet que estão aí acreditando em dois. Aí quando a gente fala que é um único, Fabrício, porque não dá pra gente explicar tudo de uma vez, aí eles vêm dizer, é unicista, ó. Eles apontam isso, é unicista. É só Jesus, né? É só Jesus, eles querem nós somos só Jesus. Não, é só Jesus. Não é só Jesus. Não é só então, Jesus. E aí nós vamos o seguinte, eu Existe vou colocar pai, aqui né? só um slide aqui, uma apresentação, para eu mostrar aqui que Deus tem atributos, tem morfia, Deus tem, eu vou colocar aqui na tela, o seguinte, olha. Deus ele tem atributos, ele tem ofícios, ele tem teofania e Deus tem morfia. Um único Deus. Isso está nele. Atributos são pensamentos que haveria de se manifestar. Então Deus se manifestou como Pai, se manifestou como Filho. Ele tinha pensamentos de ser Redentor, pensamentos de ser curador, pensamentos de ser Salvador. Ele tinha todo o projeto aqui na sua mente e ele iria executar esses pensamentos que estavam nele. Porque assim, você antes de fazer qualquer coisa, primeiramente você pensa, para depois você executar. Então, ali havia os atributos, os pensamentos de Deus que haveria de se manifestar. Ele tinha na sua mente de se manifestar como Pai, ele tinha na sua mente de se manifestar como Filho para nos salvar, ele tinha na sua mente de ser Redentor, ele tinha na sua mente de ser curador, ele tinha na sua mente de ser Salvador. Mas para ele executar todo esse plano, nós teríamos que estar aqui. Então, ele tinha todos os atributos, os pensamentos que ele haveria de se manifestar, estavam na sua mente. Então, ele iria realizar, colocar em prática, em execução, estes pensamentos. Atrelado a isso, ele tem ofícios, ocupação. Então, ele seria o quê? Advogado, juiz. Ele estaria aqui no ofício de pai, estaria aqui no ofício de filho, como médico, como professor. Porque você tem aqui. Eu ensinei 14 anos, então eu era professor. Então, professor era um ofício, mas aquilo não era o meu nome. Os alunos me chamavam de professor por causa daquele ofício, né? Mas quando eu chegava em casa, eu exercia o ofício de pai. Quando eu estava com a minha esposa, conversando com ela em companheirismo, eu estava exercendo o ofício ali de esposo, né? Quando eu ia se relacionar com minha mãe, com meu pai, eu estava exercendo o ofício de filho. Então aqui você tem uma única pessoa que realiza várias funções, que tem vários ofícios e ali está realizando aqueles ofícios. Então Deus tem teofania, que são manifestações, ele se manifesta como Logos, se manifestou como Melquisedeque, se manifestou nos carvalhais de Manre, Abraão, e Deus tem morfia, forma. Sendo que a maior de todas as formas foi quando ele veio em carne humana. Ele veio se manifestar em carne humana. Então ele se manifesta como Jesus Cristo, como pomba, como nuvem, como coluna de fogo, e assim vai. Só que essas coisas estão uma atrelada à outra, ligada à outra. Então, ligada à outra ali.
uma ligada à outra. Então, Deus tem tudo isto. É o único Deus que realiza todas estas coisas. Ele não mandou ninguém e não existe outra pessoa na divindade. Irmão Fabrício. Perfeito, irmão, perfeito. Isso aí está muito, muito claro. A gente está só... nós que conhecemos a mensagem, a Bíblia Sagrada, pela revelação da mensagem da hora, claro que a Trindade, a gente automaticamente a gente anula ela, né? Porque dividir Deus em 3 pessoas e depois dizer que é uma, então isso aí já é fora a inteligência, não é inconcebível, até raciocínio humano não concebe uma coisa dessas. 3 igual a 1, 1 mais 1 mais 1 não tem como ser 1, é 3. Então a Bíblia diz que Deus é 1, mas aí a gente o diabo, como ele é muito ardiloso, né? Ardiloso, ele gosta de se camuflar. Quando ele não dá de um jeito, o engano dele não vai, não passa de um jeito, ele vem, dá meia volta, lá vem o camaradinha de novo, com a mesma ideia pagã, né? E aí lá vem com uma dualidade, e daqui a pouco não dá certo, lá vem com a questão do só Jesus, porque tem uns grupos denominacionais que é só Jesus. Se batizam em nome de eu te batizo em nome de Jesus. Não, Jesus há muitos, mas o Cristo só existe um. O Senhor Jesus Cristo só existe um. E esse é o nosso Deus em forma humana, para poder... A gente sabe, porque os títulos maiores de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nós cremos absolutamente nos títulos, nessas manifestações de Deus. Uns dizem assim, você não crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Não, cremos, mas não como 3 pessoas distintas. Nós cremos como manifestações de este Deus Espírito infinito e invisível, que precisava de um corpo para executar a obra da redenção, precisava de sangue, e sangue é produzido na medula óssea, então ele teve que se revestir de carne para poder derramar sangue. Então, esses são os títulos maiores de Deus para a redenção do ser humano. Cremos absolutamente nisso, mas não queremos dividir Deus em 3, porque aí também, meu amigo, aí vamos fazer com que a Bíblia se choque, embora Deus é perfeito em 3, ele se manifesta em 3, em tudo na Bíblia é 3. Né? Você vai ver que é o estado da água, sólido, gasoso e líquido, né? Eles pegam tudo isso para dizer, olha, tudo é 3, olha, Deus é 3. Né? Eles pegam isso aí também para dizer, olha, eu já vi um teólogo falando, Deus, tudo é a Bíblia 3, isso é perfeito, mas não é 3 personalidades, é manifestações distintas, como o Pai, né? Nós aprendemos isso, ele gerou no ventre de Maria, como filho ele nasceu de mulher, e como Espírito Santo ele agora está regendo sua igreja como um consolador. Mas é o mesmo Espírito Santo. Deus é Espírito, São João 4:24. Deus é Espírito, não existe 2 Espíritos Santos na divindade. O Pai que é Espírito e o Espírito Santo a terceira pessoa. Seria 2 Espíritos Santos na divindade, isso não existe. Então, nós estamos aqui, sabe, que desbaratando esses ensinamentos errados, para que a gente agora vamos acertar mesmo no alvo. Porque o diabo, quando não pôde nos enganar com a trindade, ele vai querer enganar com a dualidade. E mesmo sim, desenrolando a dualidade, vai querer aparecer ali o só Jesus e batizar em nome do só Jesus. Aí não funciona. Por isso que aqui nós estamos no centro da coisa. Você não tem como se esquivar. Ou aceita, ou então vai ter que ser chamado de pagão, porque dualista também é pagão, né? O dualista é um pagão e o trinitariano é também um pagão, porque essa doutrina da trindade nem sequer existe na Bíblia. Nem dualismo, nem trindade, nem unicismo. Isso não existe na Bíblia. Existe o mistério da piedade. Né? São João, 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Aquele Deus se manifestou em carne, justificado em espírito, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido em cima da glória. Esse é o mistério da piedade. Mistério que foi revelado através do mensageiro de Apocalipse capítulo 10, verso 7. Né, querido? Ao tocar a sua trombeta, os mistérios de Deus seriam revelados. E esse mistério foi revelado. O mistério da piedade desta era está revelado. Nós cremos que esse Deus Espírito infinito, invisível, que ninguém pode ver, se manifestou em Jesus Cristo. E ele se manifesta de diversas maneiras, né? É o Pai da eternidade, é o Deus forte, é o Filho que nos deu. Isso é Jesus Cristo. Lembrando, pastor Gutenberg, que Apocalipse capítulo 4, né? Aqueles que querem dizer que Deus é 3 ou 2, sei lá. E aí a gente vê lá que João escrevendo,
Aí diz assim, olha, e vi um assentado, eu vi um trono e um assentado sobre o trono. Lá não tinha dois nem três, e tinha um. Né? E esse era nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus imorfe, como o Romana falou, que é Deus se condescendendo. É esse Deus querendo ter intimidade com o homem. Deus, lá no Velho Testamento, era Deus sobre nós, né? Deus sobre nós, o Jeová, o pai de família. Quando ele se encarna, é Deus conosco, Emanuel. E agora, depois da sua obra redentora, agora é Deus em nós. É Deus dentro do coração do ser humano para ser mais íntimo do seu povo. É isso, é perfeito, é o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Essa doutrina pagã começou lá atrás, isso não é novidade, isso lá começou bem lá atrás. Roma que veio com isso. O senhor sabe, né? A gente pode pegar o contexto histórico. Roma sempre foi pagã, crê em vários deuses. Eles não poderiam, quando Constantino deu asa de se converter ao cristianismo, eles não poderiam ficar apenas com um Deus. Eles já criam nessa trindade anteriormente. Antes de Constantino, eles já eram politeístas, sempre foram. Os gregos eram politeístas, os romanos eram politeístas. A gente vai pegar a primeira trindade lá, que era Rômulo, né, que era aquele deus, aquele homem que fundou Roma. Depois já tinha uma trindade lá, depois foi substituída por Júpiter, Juno e Minerva. E depois, agora, eles pegaram as terminologias bíblicas Pai, Filho e Espírito Santo, mas é a mesma velha doutrina pagã, né? Apenas com uma cobertura diferente, mas por trás é paganismo. E sabe, pastor, esta é a maior revelação da Bíblia. Que Deus é a maior revelação. Que Deus é um. Ele não é dois, não é três, ele é um. Só que aí a gente tem que sempre bater nesse negócio do unicismo, né? Porque a gente sabe que também existe esse corpo. Foi Deus que criou esse corpo para poder se materializar, ser visto pelos homens. Isso. Ser visto pelos homens, mas não que é dois ali. É apenas a natureza humana e a natureza divina. A gente pode pegar passagens diversas na Bíblia, né? Onde está mostrando essas duas naturezas, que a natureza humana está falando com a divina, tem um momento que é a divina falando, né? Ali no túmulo de Lázaro, e quando Jesus estava orando ao Pai, e aquela coisa toda ali, né? Ele diz, olha os dois, né? Os dualistas diz, depois os três. Sabe, se não tiver um novo nascimento, se não tiver uma concepção profética, vai errar o alvo. Mas eu creio que estou falando com o Filho de Deus, que creem que Deus é um, né? Como ele falou para Filipe, né? Filipe chegou para Jesus e disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Muita gente fica preocupada, né? Também, possa ser que também tem alguém aí dizendo, mas e o Pai? E o Pai? E o Pai? Mas aí ele disse, mas Filipe, eu creio que será suficiente para aqueles que creem na Bíblia. Então Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, mas Filipe, há tanto tempo estou convosco, que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creio que eu estou no Pai e o Pai em mim? As obras que eu faço não são o Pai que está fazendo através de mim, em outras palavras. Não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Está vendo ali o corpo e o Espírito fazendo a obra, né? Porque é a Bíblia. A Bíblia se encaixa. Os apóstolos nunca pregaram uma dualidade, nunca pregaram uma trindade, e muito menos um unicismo. Né? Eles sabiam que o Messias é Deus em carne humana. Eles sabiam. Os hebreus sabem perfeitamente, os hebreus ortodoxos sabem que o Messias não é outro Deus. Por que os ortodoxos judeus não creram em Jesus Cristo, né? Não creem no Evangelho, porque a maioria professa uma trindade, uma dualidade, né? Faz do Messias, Jesus Cristo, que é o Messias verdadeiro, o Deus de Israel. Eles não creem, os judeus até hoje, porque eles agora querem dizer que esse Messias é uma segunda pessoa, e aí eles não aceitam isso. Por isso que o problema é esse. Verdade. Atrelado a isso aí que você falou, que eu tenho aqui o slide para mostrar, essa parte aí, quem me vê a mim vê o Pai, já que nós entramos já nessa parte aí, porque é brincadeira. Quando eu estava lá na Igreja Batista, tinha um pastor que teve a cara de pau de dizer que estava vendo o filho de um homem e estava vendo o Pai, Quem vê a mim vê o Pai. Eu fui para tal lugar, eu vi o filho de fulano, eu estava vendo fulano. Pelo amor de Deus, gente, como é que a pessoa chega a uma condição dessa?
Aí é que eu coloquei aqui uma foto minha do meu pai, só para mostrar isso aqui, que eu já fiz um vídeo às vezes mostrando isso. Aí você tem assim, aqui está meu pai e aqui está eu. Aí eu pergunto assim, quem me vê a mim, vê meu pai? Olha, eu e meu pai somos duas pessoas diferentes, distintas, com personalidades diferentes. Então veja só, como é que alguém pode ver eu e ver meu pai? Mas aquele pastor queria defender que é assim, Deus e Jesus é assim. Se eu ver seu pai, eu estou vendo você. Mas, pelo amor de Deus, como é que você chega a um cúmulo desse, a uma ignorância dessa? Por isso que eu digo que às vezes há uma burrice muito grande aí. Perdoe-me as pessoas que estão ouvindo, mas é assim, porque você acreditar num negócio desse, que quando Jesus fala, quem me vê a mim, há quanto tempo estou convosco? Estou é a primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Ora, há quanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. É claro que ali era a natureza humana por fora, a natureza divina estava por dentro, encarnado. Isso. Não é isso? Então, Isso. A única forma de eu ver Deus é através de Jesus, gente. A única forma de ver Deus é através de Jesus Cristo, porque o próprio Cristo disse, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai o revelou. Agora alguém me perguntou assim, como é que você me explica aí? Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, olha. Eu disse, olha, para Deus poder entrar no mundo, Deus é Espírito, ele não podia ser visto. Como é que um Espírito poderia ser visto? Não. Para poder ele entrar no mundo, ele tinha que gerar um corpo para ele entrar nesse corpo. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então ele tinha que preparar um corpo, ele tinha que gerar esse corpo para ele entrar e andar no meio dos homens. Ele tinha que se fazer semelhante a nós para poder nos resgatar. Então, filho unigênito, aí eu perguntei para ele, Deus tem um único filho, só tem um filho no mundo, Deus só tem um filho. Aí ele ficou tutubeando, eu disse, olha, filho unigênito é a forma como Jesus foi gerado. Olha só, o único homem na terra que saiu do ventre de uma mulher sem pecado e não nasceu do sexo foi Jesus. Me diga outro homem dessa forma. Mas Deus tem outros filhos? Tem. Eu sou filho, Fabrício é filho. Amém. É filho de Deus. Agora, a unigênito é único. A maneira como ele entrou no mundo faz dele único. Por quê? Saiu semelhante a eu e você, das entranhas de uma mulher, mas sem pecado e sem ser pelo sexo. Ele não veio do sexo, porque lá estava ligado ao pecado como entrou no mundo. Ele não podia vir através do sexo, porque pecador não resgata pecador. Quem só pode resgatar um pecador é aquele que é justo, que é santo, que é limpo, e o profeta William Branham fala isso. Então, você tem aqui, ele tinha que se fazer semelhante a eu e a você para poder nos resgatar. Ele tinha que ter sangue. Para ter sangue, ele tinha que gerar um corpo. Como é que o espírito ia entrar no mundo e o espírito tem sangue? Não, não tem sangue. Então, ele teria, para ele entrar no mundo, teria que gerar este corpo. Aí aqui eu vou pôr aqui o slide aqui, que mostra os versículos bíblicos. Eu tive que mostrar para essa pessoa. Olha só, o que a Bíblia diz para nós aqui. Deixa eu colocar aqui no versículo-chave. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Olha só. Pronto. Aqui nós temos o seguinte. Ó, provando biblicamente ao entrar no mundo. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também deixa eu ler aqui pelo slide que fique melhor para mim. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Visto como os filhos, aqui está eu e Fabrício, participamos da carne e do sangue. Também ele teria que se fazer semelhante a nós, participar da carne e do sangue, para poder aniquilar o que tinha o poder da morte. Aí completa aqui, Hebreus 2,14. Hebreus 2,17 diz assim, ó, por isso convinha
que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Aos irmãos fosse semelhante para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Olha só, ele tem que se fazer semelhante a eu e você para poder expiar o nosso pecado. Atos 20, 28 diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Para Deus comprar esta igreja com seu próprio sangue, ele teria que gerar um corpo e entrar neste corpo e derramar aquele sangue precioso para nos resgatar. Irmão Fabrício. Uma escritura também que vai encaixar com isso aí é 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Diz assim, ó: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então é isso. É um quadro tão maravilhoso, tão perfeito. É o mistério da piedade, né? Nós citamos novamente. Paulo citou que não é mistério trindade. A gente tem que deixar claro isso, né? Dualidade, unicidade, assim, unicista. É mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, justificado em espírito, pregado aos gentios, visto dos anjos. É um Deus maravilhoso. Eu sei que é chocante quando a gente se depara com a verdade, né, pastor? A gente é acostumado à igreja todo o tempo, mostrando, olha, três Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem alguns que tem tanta ousadia de dizer, e aí termina a oração, em vez de ser em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá pedindo uma quarta pessoa, então, por certo. E hoje é para rir, mas mas não porque é comédia não, mas hoje eu passei ali numa cidade e eu quis voltar lá e deixar um folhetinho lá, sabe? Mas eu passei e aí disse eu não voltar, e agora que eu tô me lembrando que eu não passei lá para deixar o folheto. Ia deixar lá debaixo da porta mesmo. Aí eu disse, Igreja Evangélica do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu disse, meu Deus, que coisa, isso aqui é... Já criaram essa, vamos? Essa já é outra denominação nova. Eu não conhecia essa ainda não, mas eu vi ela hoje lá. Essa deve ser uma denominação lá. A Igreja Evangélica do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu disse, meu Deus, pronto. É pagão. Outro dia eu evangelizando em outra cidade, encontrei com um camarada, eu e outro irmão, que estávamos evangelizando. E aí a gente nas ruas, né, entregando os folhetos, e aí esse rapaz era um pastor, era ainda, não sei se ele ainda deve ser. Briguento, daqueles bem briguentos, sabe? Não é aqueles que dialogam com a pessoa, assim, argumento, não. Ele parte pra briga mesmo, e aí eu disse, rapaz, esse camarada vai brigar. E aí nesse dia eu fiquei só ouvindo ele, e o irmão lá conversando com ele. Mas no outro dia, ele nos encontrou, e lá vem ele de longe, dizendo, ei, é Pai, Filho e Espírito Santo, viu? De longe. Aí eu cheguei bem pertinho dele assim, eu disse, rapaz, você é pagão. Isso não é argumento bíblico, isso não é do cristianismo, isso é paganismo, você é um pagão. Meu amigo, esse camarada parecia aqueles touros, sabe? Saindo, esturrando pelo nariz, e eu disse, camarada, dá um soco em mim aqui já, eu vou ter que só me abaixar. Mas Deus controlou a situação, mas é isso, o título dessas pessoas não é cristão, né? É pagão, infelizmente é isso, não é porque nós estamos dizendo que não, é a Bíblia que está dizendo, e não queremos ofendê-los, só estamos dando o título correto. Deixe de ser pagão, meu irmão, vamos ser cristão, vamos ser filho e filha de Deus, não devemos olha, quando é que tem argumento para a gente defender uma trindade, uma dualidade, né? Não tem Bíblia para isso, e muito menos unicismo. Nós não estamos dizendo que só é só Jesus, não. Existe o Pai, mas esse Pai é Espírito, infinito, invisível, que ninguém pode ver, só podemos ver em Jesus Cristo. Lá no céu, também, aquela visão, né, que o profeta teve, né, um irmão teve, e disse que quando chegou no céu, eu também não tinha visto o Pai. Cadê o Pai? Não, aqui também o Pai não é visto, senão em Jesus Cristo. Você não consegue, nunca ninguém viu Deus.
só não em Jesus Cristo. Alguns também pegam aquele ponto lá de, já para emendar um no outro, a questão do Estevão, né, do diácono Estevão, que viu a destra, né, de Deus, aqui, ele viu o céu se abriu e ele viu Jesus Cristo à destra de Deus. Olha aí, Deus, aí Jesus Cristo aí, a destra, né? A destra, ele não sabe que destra não é. Qual é a destra do Eterno, que enche os céus e a terra, Jeremias 23, 24. E ele enche os céus e a terra. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Qual é a destra dele? Aí a gente aprendemos com o profeta que a destra é no poder. Ele está no trono, no poder de Deus. Então é isso. Tira isso da mente, né? Vamos tirar isso de uma vez por todas, meu amigo. Se você é trinitariano, dualista, vergonha para esse povo da mensagem, né? Não crê numa trindade, mas vai crer numa dualidade. Isso é uma vergonha, rapaz. E eles usam a mensagem como se o profeta estivesse pregando uma dualidade. Pelo amor de Deus, irmãos. Vai ser falso assim em outro lugar, mais longe da gente aí. Vai pregar isso para trinitarianos, sei lá, mas para pregar para nós que cremos que o profeta revelou isso através do Espírito Santo, é complicado demais, sabe? Mas quem é predestinado para se perder, pastor, tropeça em qualquer coisa, sabe? Porque é isso mesmo que Deus deixa, para que Deus envie a palavra, para que eles tropecem e se percam mesmo. Se é que nem o senhor disse, foge do caçador, ou então do predador, e aí o caçador está ali. Vai se perder do mesmo jeito. Bom é que a gente fique com o que está na Bíblia. Não queremos tirar e nem acrescentar dela, porque aquele que acrescenta será acrescentado as pragas. Aquele que tira será tirado a sua parte da cidade santa, né? Então, fiquemos com a palavra. O nosso convite aqui de coração. Vamos retornar para a palavra. A palavra não traz confusão. A palavra nos tira da confusão. Babilônia, a Bíblia diz, sai daí, sai dela, povo meu, de Babilônia, dessa confusão religiosa. E para onde, pastor Gutenberg? Para a Bíblia, para a palavra. Ficamos com a palavra, não há como você se enganar. O povo é porque não quer Bíblia, mas aí quando não quer Bíblia, aí vai ter o catecismo da Igreja Católica, o credo da Igreja A, B, C, do ismo, mas fiquemos com a palavra e a coisa se desenrola perfeitamente, você não vai crer em nenhuma dessas três doutrinas que nós estamos mostrando aí. Pode prosseguir. Falando nisso aí na destra, um rapaz chegou para mim e disse, Gutenberg, aqui, justamente usando esse texto, a destra. De Deus. Destra é lado direito, Gutenberg. Eu disse, peraí, vem cá. Eu disse, eu posso fazer uma pergunta? Ele disse, pode. Deus é espírito? Ele disse, é. Eu disse, Deus é infinito? Ele disse, é. Eu disse, Deus é invisível? Ele disse, é. E tu já viu encontrar lado direito de algo que é invisível e infinito? Como pode? Pois é. Como pode tu encontrar lado direito de alguém que é espírito, invisível e infinito? Como é que algo que é infinito eu posso encontrar o lado direito e o lado esquerdo? Não teve saída. Eu disse, olha, a Bíblia fala em destra. Como você citou Jeremias, tem lá em Salmo, a tua destra fiel. Destra é poder, domínio e autoridade. Eu vejo o Filho à destra de Deus com todo o poder, domínio e autoridade, porque Jesus disse, quando ele foi assunto ao céu, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então ele tem todo o poder, tanto no céu como na terra. Então quando você fala em destra, você se relaciona a poder, domínio e autoridade. Eu disse, mas sabe o que é isso? É a crença errada, é o engano infincado. É cauterizada a mente das pessoas que elas se conseguem ficar estancadas ali, sabe, estagnada ali, e não vai em busca da verdade para que seja liberto. Não vai em busca da verdade para que seja liberto. Nós já estamos a 40 minutos. Eu quero só deixar aqui, eu fiz aqui um roteirozinho aqui para mostrar alguma coisa. Em Gênesis 3,15, Jesus é prometido como a semente da mulher que viria. Depois, em Gênesis 12, ele é prometido como a semente de Abraão. Em Deuteronômio 6,4 diz, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Isaías 9, no capítulo 9, diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade.
Pai da eternidade, só um, e esse é o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Falando naquilo que você disse, como os judeus, como você frisou aí, até eu lembrei aqui do versículo, que os judeus rejeitaram Jesus, por quê? Tem uma passagem de João que diz assim, Jesus diz, eu tenho feito obras boas, e por qual delas vocês me apredejam? Ele disse, nós não te apredejamos pelas obras, mas tu sendo homem, faz a ti mesmo Deus. Então eles não compreenderam que Deus estava manifestado em carne, certo? E o Messias para ele seria Deus manifestado em carne. Então por que eles apredejaram? Porque eles acharam que Jesus estava se fazendo o Messias que viria, e eles não aceitavam em hipótese nenhuma que Jesus fosse o Messias. Eles foram cegados para que o Evangelho chegasse até nós, né? Isso aí é claro. Então veja só. Êxodo diz, não terás outros deuses diante de mim. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Isaías 43:10 diz, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E a gente só tem um Salvador que é Cristo. Se fora de mim não há Salvador e o nosso Salvador é Cristo, então quem é o Salvador? Quem é o Salvador? Não existe dois salvadores. Não existe dois salvadores. Isaías 44:24 diz, eu sozinho criei todas as coisas, e criei os céus, a terra, o mar, tudo. Então veja só. Em São João, Cristo é o Criador, né? Em São João Cristo I. É o Criador. Isso, Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Né? E sem ele, o que foi feito se fez. Feito se fez. Então, mostrando que ele é o Criador. Isso, aí eu sozinho criei todas as coisas. Então veja só, Bíblia responde Bíblia. Quando as pessoas vêm para mim aqui, porque existem pessoas que vêm aqui no meu WhatsApp querer provar para mim uma coisa. Uma pessoa veio provar para mim que a mulher tinha que usar o véu. Aí eu expliquei. Eu digo, olha, Bíblia responde Bíblia. Se você não quer entender, aí eu não posso fazer nada. Rapaz, assistiu a nossa live da predestinação e queria provar para mim que eu estava errado. Eu disse, olha, Bíblia responde Bíblia. Só a Bíblia responde a própria Bíblia. Esse rapaz é um rapaz de lá do sul, né? Sudeste ali? Por aí. Veio dizer que a gente terá errado na predestinação, né? Eu disse, não, irmão, a gente não está dizendo que a pessoa mais que foi dado chance, a ele sim foram dados. Ele quer dizer que não foi dado, né? Ele estava indagando isso. Não, que não foi dado chances. Agora Deus sabia, mesmo sabendo que ele não receberia, mas a chance foi dada. Ele foi, Deus, ele mostrou para Caim, só um parênteses aí, né? Caim, se tu fizer como teu irmão, eu também te aceito. Né? Mas aí, olha a chance aqui. Mesmo sabendo que Caim era o que era, né? Era a semente maligna, mas mesmo assim foi dado chance. E o irmão estava querendo provar para nós que nós estávamos dizendo que ele acho que não tinha dado chance a ele, né? Não, mas Deus deu chance sim a ele. Dá toda chance a qualquer um. Todos têm. E eu expliquei para ele justamente que a Bíblia diz assim, a seu tempo Jesus morreu por todos os ímpios. Pois certo? Ele Exatamente, não é só a propiciação pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo todo. Inteiro, carta de João, né? Então foi dado chance. Agora, é aquela questão, se procederes bem, se você aceitar o certo, o correto, a verdade, serás aceito. Agora, do contrário, o pecado está nessa porta, cabe você dominá-lo. Não vai dominar não, então vai se perder. O livre-arbítrio está aí, né? E o livre-arbítrio tá livre-arbítrio. Como nós frisamos o livre-arbítrio, lá também frisamos tudo isso aí detalhadamente explicado. Aí, então, ficou claro. É com ele, né? É com ele. Agora aí é com ele. Né? A gente não pode fazer muita coisa. O que a gente está disponibilizando aqui é a verdade. Aí eu só queria fechar aqui com João 3,13, que diz assim, ninguém subiu ao céu a não ser o que de lá desceu. A saber, filho do homem que está no céu. No céu. Eu apresentei esse versículo para uma pessoa trinitariana. Disse, mas você me explica isso aqui. Não, é porque não sei o que. Eu disse, peraí. Ele disse, a saber, o filho do homem que está no céu. Mas ele estava aqui na terra. Como é que ele podia estar no céu? E quem pode estar no céu e na terra ao mesmo tempo? É quem? É quem? Deus. O Espírito Santo, né? Eu disse, olha, o que falta é harmonizar as escrituras. Jesus chegava e dizia assim, o Pai que me enviou está sempre comigo. Aí depois ele dizia, eu vou para o Pai. Se você não harmonizar as escrituras, você se perde todo, se embalela todo. Como é que, se alguém está sempre comigo, daqui a pouco eu vou para aquela pessoa? Então, por isso que as pessoas, se ela não harmonizar,
que Jesus estava falando. Ele está sempre comigo, andando comigo. Eu vou para o Pai, eu vou voltar a ser aquela condição que era antes para habitar dentro do povo. Deus, como Pai, nos criou, como o Filho veio nos salvar e como o Espírito Santo veio nos conscientizar do pecado, da justiça e do juízo. Como Ele está fazendo agora conosco. Mas um único Deus realizando toda esta obra. Não, Fabrício? Uma escritura também vamos citar a escritura, né? Que eles também querem colocar em xeque o que nós pregamos, é que quando eles dizem assim, olha aqui, e eu vos enviarei um outro Consolador, né? O Consolador, e eu vos enviarei outro, o Consolador, para que fique convosco. Aí eles dizem, mas siga a escritura, irmão. É só seguir a escritura. E não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Quem deixa órfão é só seguir a escritura, igual, porque eles se isolam, querem isolar ali para poder argumentar que nós não está errado, mas não é. E não vos deixarei órfão, voltarei para vós, estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos, né? São Mateus 28, 20. Então, quem deixa órfão não é o filho, é o pai. Né? Então, ele estava mostrando que eu sou o pai, eu sou eu mesmo, eu sou o pai, só que estou em carne humana. Os apóstolos entenderam, nunca mais nós vemos Filipe indagando nada, não é? Nenhum dos apóstolos. João escrevendo uma das suas cartas, acho que é uma primeira carta, São João 5:20, né? E no que sabemos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cadê a dualidade? Não, mas e aí, vai para lá, vai para cá, cadê a trindade? Não tem Bíblia, não tem Bíblia para isso, não tem Deus trino, não tem Deus triuno, não tem trindade na Bíblia. Mas aí a gente prova A mais B, mas fazer o quê? Não podemos fazer nada mais do que estamos fazendo se não pedir a Deus. Senhor, abra o entendimento dessa pessoa. Se Deus não abrir o entendimento, pastor Gutenberg, é impossível as pessoas verem isso. Eles vão criar ideias e aí é para se perder mesmo. Mas, oxalá que nós estejamos falando com crentes, né? Oxalá que Deus esteja falando com você, meu irmão, para sair desse engano. A Bíblia diz, crês tu que é um só Deus, fazes bem. Tá vendo? Os demônios creem que é um só Deus. Porque até os demônios creem e estremecem. Se os demônios creem que é um só Deus, então o problema é que então ter numa trindade, em dualidade, dizer que Deus é 2 ou 3, é pior do que os demônios. Né? Porque os demônios creem que Deus é um. Que a Bíblia diz, né? Crês tu que é um só Deus, fazes bem. Com uma pessoa, isso aí saiu de rapaz, me diga uma coisa, parece que os demônios estão melhor que vocês. Porque assim, aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, me perdoe eu tenho que dizer isso para você, mas parece que está melhor do que vocês, porque crês tu que Deus é um só, faz bem. O demônio crê em um só. Tu está crendo em 3. Tu está crendo que existe um Pai eterno, um Filho eterno, um Espírito Santo eterno. Tu está crendo que existe um trino Deus. 3 pessoas distintas, 3 pessoas na divindade. Pronto, nós vamos fazer aqui o desafio aqui para qualquer pastor, padre que quiser nos mostrar trindade na Bíblia, trino Deus. O Pai eterno, o Filho eterno, o Espírito Santo eterno, 3 eterno. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, 3 deuses, não só tem um único Deus, é um único Deus só que se manifestou, certo? Aí então, nós desafiamos aqui a mostrar isso aí nas Escrituras, essas coisas. Então, mais um item, também mostra na Bíblia que existe 3 tronos no céu, e 3 assentados sobre o trono, porque eu vi um outro dia aí, um pregador também, um colega, sei lá, um conhecido meu aqui, estava até aqui nessa minha rua aqui. Existe 3 tronos no céu. Mas tu leu na Bíblia onde? Eu nunca vi isso na Bíblia. Aí a gente tá fazendo assim, um tom de brincadeira, mas as coisas é muito séria. E nós não queremos zombar de ninguém, mas nós temos como Elias aqui, né? Chama por ele aí, vê se Baal, cadê Baal? Vai, grita mais um pouquinho. Assim, faça aí tem que se esforçar muito, tem que. Sabe onde é que tem trindade? No catolicismo, no paganismo tem trindade. E a trindade quer dizer, a própria palavra trindade, né, a gente não pode deixar de dizer isso, que é divindade tríplice das religiões pagãs. Não é das religiões cristãs, monoteístas. Não. É pagã, politeístas. Lembrando que nós somos monoteístas, né? E não somos politeístas. Monoteístas, queremos um único Deus. Um único Deus. Amém? É a mesma crença de Abraão. Os da fé são filhos de Abraão.
A mesma Sim, lembrando aí, crença. pastor. Desculpa aí, mas eu venho puxando, né? A gente diz, olha aqui, Abraão viu os três, né? E disse, meu Senhor, né? Com aquele que estava no meio ali, né? Com Elohim, né? Deus. Aí o Ló viu dois, disse, meus senhores. Meus senhores. É igual esses dualistas. Os dualistas dizem, meus senhores. É um Meus Ló, senhores. pior do que Ló ainda, porque Ló é tipo do salvo. Eles nem tipo de salvo, é de incredulidade mesmo. Verdade, verdade, pura verdade. Pronto, eu vou mostrar só um parágrafo aqui do irmão Brando, nós estamos chegando quase ao final aqui. Eu creio que isso aqui é importante. Eu iria mostrar sobre o Logos, porque Deus é Espírito, ele sai de Espírito para ser Palavra, ele surge no universo como Logos, e aí ele cria todas as coisas. O Logos é o próprio Pai, o próprio irmão Brando fala isso. Nós vamos ler esse parágrafo aqui para finalizar, e vamos ler aqui um da unicidade, do unicismo, que diz que é o seu próprio Pai, o irmão Brando, desmentindo isto, e o irmão Brando explica quem é Jesus. Então, ele sai de espírito, ele sai do anonimato, porque Deus é espírito invisível, ele não podia ser visto, ele tinha que sair para uma forma, irmão Brando diz, uma forma para ser visto no mundo espiritual. Então ele surge no universo como Logos, a palavra, o verbo. E essa palavra cria todas as coisas, é o próprio Deus, o Logos. Aí Hebreus capítulo 11 diz, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Por quem? Pelo verbo, o Logos, a palavra. Deus sai de espírito para ser palavra. Quando se torna palavra, verbo, ele cria todas as coisas. Esse verbo, que é o próprio Deus, gera um corpo no ventre de Maria e se encarna e entra e anda no meio dos homens. Então, um único Deus realizando tudo isso. Tudo. Mas aqui sobre o unicismo, que as pessoas têm a mania de dizer, esse é unicista, tal coisa. Olha que o irmão Brando dizendo aqui o seguinte, olha. Ele diz assim para nós, ele não pode ser seu próprio pai. Jesus não poderia ser aquele Jesus, um Deus, tudo assim. Ele foi criado por Deus o Pai, correto? E Deus o Pai habitou nele para que ele pudesse usar o seu sangue para a santificação e limpar sua igreja com aquele mesmo Espírito, para viver em sua igreja, para realizar as obras e sinais e cumprir as Escrituras que ele prometeu. Nos últimos dias, como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Mensagem, Abraão restaurado, ele ensina para nós. Então, tirando tudo aqui, só Jesus lá, nós não temos nada a ver com esta crença. Como já foi explicado, Deus criou tanto o óvulo como o germe de vida, fecundou e colocou no útero de Maria, ali gerou um corpo com o nome de Jesus, seria o corpo a qual o Logos iria se encarnar, o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Agora, só para concluir, que eu vou passar a palavra para você, aqui, quando o irmão Brando disse que o Logos é o próprio Pai, vou passar aqui o slide, diz assim para a gente, olha. Deixa eu fazer a leitura aqui no slide. Só um minuto. Aqui. Aqui. Pronto. Eu posso ver a pequena Eva enquanto ela se inclinava sua pequena cabeça no ombro de Adão. E ela era tudo que uma mulher jamais podia esperar e mais que isto. E enquanto ela estava inclinando na grande fonte, ombro do seu amado Adão, eles andavam pelo jardim. Talvez, o leão rugia. Ele não tinha medo, porque não havia nada a temer. Então ele disse, querida, aquilo é um leão, eu vou chamá-lo de leão. Venha para frente. Chita, tigre, vem aqui e deite. E eles o seguiam como gatinhos. Os ventos começaram a soprar e o cabelo da pequena Eva começou a voar. E ela disse, que vento! Paz, aquietai-vos. E os ventos lhe obedeciam. Ele era o Filho de Deus. Ela era a sua amada. Então posso ouvi-lo dizer, querida, você está vendo o sol se pondo? É hora de falarmos com o Pai. Agora presta atenção, com o Pai. Então eles subiam até a catedral, a grande árvore, e enquanto se ajoelhava, de repente uma celestial luz brilhante descia. O Logos. Ele disse que ia falar com quem? Com o Pai. O Logos. O Logos é quem? O Espírito Santo, que é o próprio Deus. O Logos, a irmã Brando completa. O Espírito Santo, que os havia feito da terra. Quem foi que fez eles? O Espírito Santo. Quem criou todas as coisas? O Logos. O Logos é o próprio Pai.
que havia feito da terra, descia, Pai, Deus, ele dizia, Pai, Deus, e ele dizia, filhos, se divertiram hoje? Eles disseram, sim, Pai. Olha só, irmão Fabrício, aqui, como é claríssimo que o Logos é o próprio Pai, o próprio Deus, que os criou, que criou todas as coisas e criou Adão e Eva. O Logos não é uma pré-existência dualista, pelo amor de Deus. Para falar nisso, eu tenho vários vídeos mostrando assim, de forma clara, eu escrevendo sobre esses parágrafos do irmão Brano. Aí tem uma playlist chamada O Logos. Se as pessoas clicar lá, vai ter esse assunto todinho. Aí na faixa de 14 vídeos sobre esse assunto todo aí, onde eu vou explicar aqui todos esses parágrafos e mostrar de forma clara e até de forma de animação em vídeo para mostrar como é que é. Então se as pessoas quiserem assistir, as pessoas que estão ouvindo essa live, quiser assistir, clica lá e assiste. Que lá nós mostramos que não existe essa crença dualista em hipótese nenhuma, não existe essa crença unicista de Jesus ser o próprio Pai, não existe essa crença trinitarista de 3 pessoas na divindade. Isso é tudo falso, isso é tudo paganismo. Não vai escapar do caçador e cair na mão do predador. Não vai escapar do predador e cair nas mãos do caçador, que é morte da mesma maneira. Irmão Fabrício. Não, perfeito aí, pastor. Gostei dos slides aí, dos que o senhor compartilhou com nossos irmãos ouvintes aí. Agora resta cada um de nós, né? Principalmente nós quando falo, a maioria, né? Ficar com a Bíblia. Vamos ficar com a palavra. No princípio era o verbo, né? Verbo é palavra. Isso. Esse verbo estava com Deus, né? E esse verbo se fez carne e habitou conosco, entre nós. E esse verbo estava com Deus e ele habitou, né? Conosco. Esse é João 1,14, né? E habitou ali, se manifestou em carne e está aqui conosco. Ele continua a sua obra. É ele que está falando, é ele que está fazendo a sua obra prosperar. É o mesmo Deus. Não é outro Deus, senão Jesus Cristo na forma do Espírito Santo agora. Cuidando, consolando, como profeta e tudo isso aí, né, pastor? Então, muito bom assunto. Claro que daria 20 horas aqui, né? Se a gente com esse fosse assunto. falar desse assunto aí, daria dias, porque tem muitas coisas para falar. Muitas coisas que as pessoas se apegam. As pessoas se apegam ao princípio da criação de Deus, achando que o Logos é o princípio da criação de Deus. Irmão Brano desmentiu isso, não vá pensar nisso, que você está numa crença errada. Se você pensar que existia uma pessoa criada lá à parte, como o princípio da criação de Deus, irmão Brano diz, você está errado. Essa crença é totalmente errada. Totalmente equivocada. Então, para as pessoas que estão aí, que creem no mesmo profeta que a gente crê, tem o mesmo batismo que a gente tem. Nós estamos falando aqui para todos. Estamos falando para trinitaristas que queira acertar, para unicistas e principalmente para os dualistas, porque crê no mesmo profeta que a gente crê, tem o mesmo batismo que a gente tem, mas é a mesma coisa que acontece com Israel. Eles saíram debaixo de sangue, tinham o mesmo profeta, cruzaram o Mar Vermelho, tinham o mesmo batismo, mas lá no deserto eles caíram. Caíram. Então, queremos deixar para vocês, queremos ajudá-los a compreender isso aqui. Essa crença de uma pré-existência, ela é errônea e ela é pagã. Não faça isso. Eu já tive pessoas dessas que vieram conversar comigo, tal. Então, vocês procurem acertar e não induza os outros ao erro de uma dualidade que, como a Bíblia diz para nós, tem cuidado de ti e da doutrina, fazendo isto salvará tanto a ti como os que te ouvem. Então, se eu posso salvar tanto a mim como os que me ouvem, se eu também se perder, os que me ouvem também se perdem. Se eles creem da mesma forma, por exemplo, se eu estou perdido numa crença errada, e aquelas pessoas que me ouvem creem da mesma maneira que eu creio, eles também se perdem. Então por isso que há uma necessidade de acertar no correto, de acertar o alvo. Como você frisou no começo, ajusta a mira. Isso. Né?
ajusta para poder acertar o alvo. Tem que acertar o alvo, porque você vai salvar tanto a ti quanto aqueles que estão ouvindo. Por isso nós estamos aqui, porque nós sabemos onde estamos pisados. E sabemos que se as pessoas ouvirem isso aqui e crer, elas vão bem. Irmão Fabrício. Amém. Vamos deixar agora, né, só nossa gratidão a Deus. Amém. Essa oportunidade riquíssima. Isso é um privilégio de estar aqui, né, de poder compartilhar aquilo que Deus nos revelou, essa mensagem maravilhosa, que não, de maneira nenhuma, veio para confundir as pessoas, mas veio para revelar Jesus Cristo. Apocalipse, tá lá, né, Jesus Cristo dizendo que eu não sou a segunda, eu sou o primeiro e o último. Olha quanta escritura tem, né? O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, meu amigo, dualidade cai por terra aí. Eu sou o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Não existe dois Todo-Poderosos. Não existe dois Todo-Poderosos, né? Existe apenas um Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, que quando executou a obra da redenção, ele voltou, né, para a sua forma original. Né, quando ele apareceu para Paulo, forma da coluna de fogo, o que guiava Israel, olha ali, ó. Mas não é outro Deus, senão o mesmo Deus agora, guiando o seu povo na forma do Espírito Santo. Eu sei disso perfeitamente. Muito bom, pastor. Um assunto, como o senhor falou, muito palpitante. Sei que se o senhor lá atrás teve algumas indagações, também surgirá outras agora, mas... Gente, vamos deixar de discutir Bíblia, vamos crer nela, né, pastor? Vamos crer na Bíblia, nós não estamos aqui para discutir. Se você vier para discutir, discuta com a palavra, discuta com a Bíblia, mas não conosco. Nós estamos apenas citando o que está na Bíblia porque cremos nela. Se nós estamos citando-a porque cremos nela. E é assim que nós cremos, e assim... Olha, essa doutrina trinitariana, essa dualidade, isso ocasionou tanta coisa ruim, pastor. Até morte, ocasiona morte, até morte física, né? Olha lá atrás, no concílio de Nicéia, eles mataram, trucidaram, fizeram toda requinte de crueldade com as pessoas, porque não creram nessa doutrina, sabe? E lembrando que o profeta falou também que o que vai convergir a Igreja Católica com os protestantes será justamente essa doutrina da Trindade. É isso que vai convergi-los todos. Porque eles estão formando esse concílio mundial de igrejas, e o que vai uni-los é a doutrina da Trindade, essa crença pagã, e o batismo nos títulos, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi o profeta que falou isso. E é justamente aí onde eles se unem. E aí perseguirão a noiva do Senhor Jesus Cristo. E esses dualistas pensam que vão passar impune, terão uma pena muito maior do que os tais trinitarianos. E falando nesse livro, então, eu tenho ele aqui em casa, da CNBB, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Eles dizem justamente isso aí, é o que converge a gente, é a doutrina da Trindade e o batismo. Não estou nem preocupado, pastor. A Igreja Católica está descansando. Deixa eles crescerem. Logo voltarão para os velhas asas, debaixo das velhas asas da mamãe Babilônia, a velha mamãe ímpia, pagã. Os pais estão nem aí, ó. Não estão nem aí. Eles são nossos. Você que é batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo e crê na doutrina da Trindade, você é católico. Você está lá com... E ele cita até o nome das igrejas, né, pastor? O edito aí, ele redigiu isso aí. Igreja tal, são membros da Igreja Católica. Eles são católicos romanos. O Papa sabe disso, ele sabe disso. Não se preocupe não, meu amigo. Saia desse enredo rápido, enquanto há oportunidade, né? Enquanto há chances para sair. Muito Deus bem. Abençoe. Amém. Deus abençoe, né? Despedindo dos irmãos, né? Só vou dar aqui uma... Aí você vai fazer uma oração final aí, para coisar. Tá bom. Só para dizer que a próxima live nossa é sobre o suposto aí, por aí, Cacou, destrói Cacou. Olha só, nós vamos fazer essa live para ajudar aquelas pessoas que saíram da mensagem para ir para esse negócio aí enganado, sabe? Então, eu não quero que isso soe, assim, arrogante, mas estás diante de um homem que leu a obra do Cacou. Então, veja só. Então, nós vamos intitular a live assim, Cacou, destrói Cacou. As próprias palavras que Cacou solta, destrói ele próprio. Como, por exemplo, dizer que Adão teve mais de uma mulher, teve 3 mulheres.
Ixi. certo? Como dizer que como ele que tem um harém de mulheres lá na Costa do Marfim. Então, tem muitas coisas que nós... Se prepare aí você que queira assistir, chama seu amigo aí, que nós vamos mostrar aqui na tela as próprias citações de Cacou e o próprio Cacou dizendo que casou com mais de uma mulher. E aí, nós vamos mostrar isso aqui claramente. Com a intenção de ajudar aqueles que saíram, porque assim, uma pessoa que congregava com o homem de João Pessoa, não sei se eu devo citar o nome, mas vou citar, com César Augusto, há mais de 20 anos, saiu dali para ir para essa doutrina. Veja, para ir para um negócio desse. Eu sei que existem muitas pessoas inconformadas com pastores, com pastores na mensagem e tal, e essa inconformação levou muitos a serem enganados através disso, né? Ao ver aquilo ali, ao ver alguns parágrafos, então partiram para aquilo, porque estavam inconformados com muitas coisas dentro da mensagem. Mas inconformado com aqueles pastores que a vida aí está fácil para eles, riquezas, doutrinas falsas, a vida já está feita, então tá bom, né? E aí muitas pessoas inconformadas. Então a pessoa congrega há 20 anos, 30 anos com uma pessoa e sai para um negócio desse. Nunca viu Olha, nada, você né? sair dali para uma coisa melhor, maravilha. Você sair dali para uma coisa verdadeira, maravilha. Agora, você sair dali de um engano há mais de 20 anos ali, agora está uma coisa enganosa ali, aí sai dali para uma coisa mais enganosa, é uma coisa triste. É uma coisa triste. Então, quero desejar a todos, na próxima quinta-feira nós estaremos aqui fazendo esta live para tentar ajudar aqueles. Como nós fizemos esta daqui para ajudar aos dualistas que saia. Um rapaz ligou para mim e disse assim, eu estava numa igreja dessas dualistas, na mensagem. O camarada olhou para aquela foto de Huffman, de Jesus, ele de Huffman, e disse assim, ele olhou, apontou o dedo e disse assim, isso aqui não é Deus. Então aquele rapaz disse que aquilo entrou tão profundo assim nele, chocou, não sabe, chocou. Que alguém olhar assim e dizer assim, isso aqui não é Deus. Aí, coisa, por quê? Dualidade, que acredita o Pai é um e o Filho é outro. E faz uma separação que te levará à perdição. Irmão Fabrício, Deus abençoe a todos, uma boa noite. Somos gratos mais uma vez por estar aqui. Graças a Deus por isto, mais uma live completada em nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Fabrício vai dar suas considerações finais e vai orar por todos nós. Amém. Só nos resta agora fechar nossos olhos, inclinar nossa cabeça e finalizarmos orando, né? Para aqueles que estão aí ouvindo, estão precisando de cura para o corpo físico e principalmente a cura para a alma. Esta é a principal cura que pedimos a Deus nesse instante. E se você está enfermo, está necessitado de qualquer que seja, né? Possa ser financeiro, possa ser saúde, o que for a libertação do seu ente querido, de um irmão que você conhece e que está nessa doutrina falsa, vamos orar, né? Que Deus pode fazer o milagre agora mesmo. Se essa pessoa crê, está resolvido o assunto. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, nós queremos agradecer ao Senhor por esta maravilhosa oportunidade onde nós nos rendemos ao Senhor e o Senhor tem nos usado como instrumentos, bênçãos para essas pessoas. Obrigado por isso, Senhor. Nós pedimos perdão por nossas fraquezas e falhas e que o Senhor nos ajude cada dia mais nos empenharmos para darmos o melhor ao Senhor, para que o Senhor possa tirar, Senhor, do engano, essas pessoas tão maravilhosas, Pai, o Senhor comprou com teu sangue. Ajuda essas pessoas, ó Pai. Pedimos pela saúde, pela família dos meus irmãos, aquele que está enfermo, seja qual o problema for, agora em nome do Senhor Jesus Cristo, nós extinguimos essa doença, esse demônio que aflige essa pessoa, seja câncer, diabetes, depressão, toda sorte de espírito errado, nós o conjuramos no nome do Senhor Jesus Cristo, e que essa pessoa tenha saúde perfeita, uma completa
libertação vindo da alma, passando pelo espírito, pelo corpo. Essa obra seja perfeita na vida dos nossos irmãos e amigos e ouvintes, Pai. E que o teu nome seja glorificado através desse trabalho. Te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus amém, te amém. abençoe. Deus te abençoe grandemente. Um shalom Amém. a todos. Shalom, shalom. Até a próxima, irmãos. Até a Amém. próxima, pastor Gutenberg. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.